Acreditam que a traição não surge num piscar de olhos. Ela se desenvolve, oculta nas nuances da confiança, até que, em um instante, ela desfaça toda a sua realidade. Descobri que o percurso desafiador traz consigo uma única lição que desmantelou todas as minhas crenças. Eu estava imersa em uma vida que julgava ser o meu sonho. Minha amada esposa, Angela, e eu compartilhamos uma vida juntos há 10 anos. Nós éramos agraciados com um lar encantador, um filho radiante e pleno de alegria, e uma rotina que, embora repleta de atividades, transmitia uma sensação de firmeza e estabilidade. Ela atuou como gerente de projetos em uma renomada empresa, enquanto eu liderei um negócio familiar que floresceu. A vida não se apresentava como um conto de fadas. Quem é essa pessoa que desperta tanto interesse? Eu realmente acreditava que éramos uma das alianças poderosas que havíamos escolhido para fazer tudo fluir de forma harmoniosa. Mas agora, enquanto estou aqui, percebi o quão alheio eu estive. Ao refletir sobre o passado, as pistas estavam presentes. Pequenos, quase imperceptíveis fragmentos que eu cuidei como se fossem preciosidades. Angela sempre foi uma mulher de grande determinação, e quando notei que ela começou a se atrasar na oficina que frequentava, decidi reconhecer sua dedicação ao trabalho. Ela começou a se dedicar mais à sua imagem, escolhendo roupas com mais frequência e adquirindo fragrâncias sofisticadas. Eu te alertei sobre isso, perguntando: quem é que realmente você deseja cativar? Ela soltou uma risada suave, afirmando que fez tudo por conta própria. Nunca imaginei que chegaria a pensar em algo assim. Após tudo, eu depositava minha confiança nela. Infidelidade não fazia parte do meu léxico quando eu me permiti pensar em Angela. Mas então chegou aquela noite. Em uma noite tranquila, após embalar nosso pequeno em seu soninho, eu me perdia nas incessantes rolagens do meu celular quando, de repente, uma mensagem surgiu de um número desconhecido. Quem será o remetente? Alguém que, mais tarde, se mostraria como um colaborador especial de Angela. A mensagem sussurrou: você tem o direito de conhecer a verdade. Anexadas, há diversas imagens. Angela e seu chefe, Paul, compartilham risadas em um restaurante, criando um momento de leveza e conexão entre eles. Uma segunda imagem deles percorrendo os corredores de um hotel. E o toque final. Uma cena impressionante, quase mágica, deles se aproximando de uma maneira que ultrapassa os limites do que seria esperado entre uma mulher comprometida e outro homem. Por um instante, senti como se o ar tivesse fugido de mim. Mas, ao invés de confrontar Angela de maneira direta, algo dentro de mim se tornou mais claro. Eu ansiava pela sinceridade. Em certos momentos, uma sensação doce me invadiu, como se essas fotos fossem fruto de um sonho. Eu buscava por respostas autênticas, que fossem críveis e possíveis. Então, mantive-me em silêncio, tocando a essência do marido alheio, enquanto, por dentro, meu universo já começava a se revelar em toda a sua intensidade. Na semana seguinte, segui o que imaginava ser a resposta natural de qualquer homem em minha situação. Eu contratei um detetive particular. O PI, um homem chamado Carl, não hesitou em mostrar sua determinação. Ele era direto e verdadeiro, com uma habilidade ímpar para buscar informações que cativavam. Carl organizou uma observação sutil sobre Angela, acompanhando seus passos nas noites em que se dedicava ao trabalho. Em apenas uma semana, ele voltou com detalhes que acenderam minha paixão. Imagens radiantes como a luz do sol. Em todas essas imagens, havia um toque de ousadia que não condizia com o que se espera de uma mulher comprometida. O que poderia levar uma mulher casada a compartilhar a intimidade de um hotel com seu chefe? Meu coração se apertou ao receber cada indício que Carl enviou. Registros minuciosos, anotações do tempo e até mesmo rastros de suas conversas ao telefone nos momentos em que ela deveria estar se dedicando ao trabalho. Tudo se fazia presente. Era uma evidência que não podia ser esquecida, não importa o quanto eu desejasse. Após o relatório de Carl, passei a notar mais a presença da Angela em nosso lar. Ainda não compartilhei minhas palavras, mas estive observando. Eu notei quantas vezes ela lançava olhares nervosos para o celular, apressando-se em ocultar as notificações. Eu notei como suas reuniões atrasadas estavam se tornando um hábito quase cotidiano. Suas justificativas passaram a carregar um peso maior. Em uma noite, ela chegou em casa exalando o aroma de uma colonia sofisticada, que definitivamente não era a minha. Quando questionei sobre aquilo, ela soltou uma risadinha, dizendo que um colega de trabalho havia exagerado na dose de perfume, deixando o ambiente envolto em sua fragrância. Mais uma vez, ela mencionou que teria um jantar de equipe de forma inesperada, mas retornou horas depois, quando os restaurantes já haviam encerrado suas atividades. Certa noite, eu sentia que não podia mais suportar. Eu a indaguei de maneira suave, perguntando: o que tem feito trabalhar até mais tarde nesses dias? Você não costumava se adaptar antes. Ela não chegou a se perder. Estou em busca de me conhecer melhor, ela comentou, sua voz suave parecia se entrelaçar com a atmosfera ao nosso redor.
Você tem noção da intensidade e da paixão que envolvem o meu campo de atuação. Estou fazendo isso por nós, pensando em nosso futuro juntos. Eu desejava confiar nela. Oh, Deus, como eu gostaria de ter fé nela. Mas a sua limitação só me fez ainda mais confiante. Ela não estava fazendo isso por nós. Ela estava se entregando a isso por ele. Naquela noite, após a Angela se aconchegar em sua cama, fiquei sozinha no quarto, admirando as fotos que o Carl havia me presenteado. Eu refleti sobre a nossa vida compartilhada, recordando os momentos mais doces, aqueles que se fixaram em minha memória como preciosidades. Recordo-me da primeira vez que nossos olhares se cruzaram, e de como ela iluminava cada canto por onde passava. Naquele dia abençoado do nosso casamento, quando ela fez a promessa de me ter por perto, independentemente das circunstâncias que a vida nos reservasse. No dia em que trouxemos nosso filho para casa após sua passagem pelo hospital, estávamos envoltos em uma mistura de medo e euforia, com os corações vibrando em sintonia. Como isso pode ter acontecido? Onde falhei? Eu não era tudo o que ela precisava. Revivi as imagens uma vez mais e percebi que o brilho do amor em seus olhos, aquele amor que antes era só meu, agora pertencia a outra pessoa. Foi como se eu tivesse a perdido duas vezes. Primeiro em nossa realidade e, em seguida, nas profundas memórias que guardo. Mas em vez de me fragilizar, me fez mais forte. Se ela optasse por seguir outro caminho, eu apenas deixaria que as consequências naturais de suas escolhas se revelassem por si mesmas. Independentemente do que acontecesse. 7 meses após eu ter confirmado a relação de Angela com seu chefe, Paul começou a se distanciar. Ele não a estava chamando com frequência, e suas reuniões à tarde, de repente, tornaram-se menos frequentes e mais distantes. À primeira vista, pode ter dado a impressão de que ele estava se afastando, como se a chama da curiosidade estivesse se apagando. No entanto, eu descobriria que suas atitudes eram muito mais pensadas e sutis do que aparentavam. Em vez de encerrar tudo de forma ordenada, Paul mudou completamente a situação. Ele começou a seduzir a Angela com suas palavras. Eu descobri, então, que ele possuía imagens íntimas e palavras sussurradas que revelavam seus momentos mais pessoais. Ele insinuou que poderia usar registros da relação para prejudicá-la profissionalmente, o que a deixou emocionalmente abalada. Ele a alertou de que, se ela optasse por se pronunciar, suas palavras poderiam devastar sua imagem e trajetória profissional. Angela se sentia contida, e isso se tornou evidente. Ela começou a se distanciar de mim e de nosso filho em relação às questões mais simples do lar. Sua inquietação tomou conta de todos os aspectos da sua vida. Eu conseguia perceber o fardo da culpa e do medo que a acompanhavam, mas ela se negava a aceitar essa verdade. Eu estava plenamente consciente da ansiedade que Angela exibia. Ela tentava agir de maneira comum, mas as fissuras se tornavam claramente visíveis. Quando eu questionei se tudo estava bem, ela esboçou um sorriso tímido e me ofereceu uma justificativa um tanto contida sobre a pressão no trabalho. Mas eu não estava me entregando a isso. Ao invés de desafiá-la diretamente, optei por mergulhar na sutileza do tempo. Então, eu permaneci em silêncio, observando-a se distanciar suavemente. Comecei a reunir as minhas próprias provas. Certa noite, enquanto ela estava no banheiro, eu peguei o celular dela. Não levou muito tempo, e ela ainda mantinha o mesmo passaporte. Então, eu passei a capturar imagens de tudo ao meu redor. As mensagens trocadas entre ela e Paul, ao longo de ligações e até algumas imagens sugestivas que compartilharam. Cada nova descoberta apenas intensificou a minha frustração, mas eu a mantive em um equilíbrio delicado. Eu não elevei a voz, não fiz alarde, nem sequer deixei transparecer que tinha plena consciência do que se desenrolava. Quanto mais em silêncio eu permanecia, mais Angela se tornava culpada, e isso acabou jogando a meu favor. Enquanto isso, procurei um advogado. Eu preferiria não me deparar com ela sem estar plenamente preparado. Eu sentia a necessidade de cuidar de mim e do nosso pequeno. Compartilhei cada detalhe com o advogado, revelando minhas inquietações e anseios. A temática, a prova que trouxe à tona em minhas inquietações sobre o impacto que isso poderia ter em nossa família. Unidos, iniciamos a elaboração de um processo de divórcio em que a custódia seria inteiramente nossa. Por dentro, eu ardia em chamas de raiva, mas por fora, mantenho uma serenidade distante e gélida. Angela não imaginava que eu já estava tomando medidas para reconstruir nossa vida de forma mais saudável e estável. Eu não estava apenas me preparando para o desfecho do nosso casamento, eu estava me preparando para me apropriar de tudo que ela havia deixado para trás. Eu estive, em silêncio, acumulando provas, me preparando para o momento perfeito de enfrentar Angela. Mas Paul, seu chefe e também seu amante, foram os primeiros a acertar as coisas. Ele parecia ter percebido a brisa da minha curiosidade e, ao invés de aguardar para ser revelado, optou por transformar seu ambiente de trabalho. Ele divulgou diversas mensagens íntimas e imagens de sua conexão virtual, tudo meticulosamente elaborado para dar a impressão de que Angela era quem o estava seguindo.
As imagens e mensagens desenharam um quadro dela como uma sedutora, alguém envolta em um mistério e em busca de conexão. Paul foi além disso. Ele compartilhou uma narrativa intrigante com sua esposa e colegas, dizendo que Angela o havia seguido de forma intensa, chegando a insinuar que sua carreira estaria em risco caso ele não se comprometesse. Suas mentiras se espalharam como chamas, e a história de que Angela era a instigadora começou a se formar antes mesmo de ela perceber o que envolvia. A descida foi veloz e intensa. Nossa casa silenciosa se transformou em um espetáculo repleto de risos e olhares avaliativos. Em cada lugar que ela olhava, parecia que o assunto de sua relação estava presente, ocupando os sussurros e olhares ao seu redor. Não eram apenas risadas, o alvoroço se espalhou pelo seu ambiente de trabalho, onde a administração não podia fechar os olhos para o espetáculo que se formou. Angela se viu convocada para um julgamento disciplinar, e, mesmo com suas tentativas de se defender, as provas, meticulosamente elaboradas por Paul, a deixaram em uma posição delicada e angustiante. Elas o afastaram de maneira abrupta, mencionando a vergonha e o impacto negativo na imagem da empresa. A humilhação de Angela não se limitou a isso. Amigos que a adoravam, de repente, deixaram de entrar em contato. Os membros da família, que antes a apoiavam, tornaram-se distantes, proporcionando apenas palavras carregadas de julgamento. Até mesmo nossos vizinhos passaram a observá-la com um olhar que mesclava compaixão e um leve sentimento de pesar. Ela se tornou uma estranha em sua própria existência, envolta em solidão e marcada pela tensão daquela confiança que um dia segurou com tanta intensidade. Esperei o momento em que a tempestade pudesse se aquietar um pouco, antes de me permitir mergulhar em sua intensidade. Até aquele momento, eu possuía todas as provas que necessitava, não apenas das leis de Paul, mas também da minha busca cuidadosa e intensa. Coloquei tudo sobre a mesa do quarto na manhã seguinte ao meu despedimento. Registros de suas palavras, imagens dos segredos que guarda com carinho, e capturas discretas de encontros confidenciais com Paul. Quando Angela premiou a sala e avistou a evidência, seu semblante se desfez. Ela buscou se expressar, mas o som não conseguiu escapar de seus lábios. Finalmente, ela se entregou, deixando escapar um grito intenso e libertador. Entre seus lamentos, ela rogou por perdão, dizendo que Paul a havia manipulado, que nunca desejou ir tão longe, e que, no fundo, era apenas humana. Suas palavras deslizaram suavemente. Eu entreguei a ela minha confiança, meu amor e minha lealdade, e, de repente, ela se lançou em uma fuga com seu chefe, deixando para trás tudo o que construímos. Eu te revelei tudo, com uma voz suave, porém distante. Angela, isso vai além do que apenas o que aconteceu entre nós. É sobre as ilusões, a deslealdade e a complexidade dos sentimentos que você trouxe para esta família. Eu já deixei para trás o capítulo do divórcio que me trouxe lições e libertações. Eu também desejo ardentemente a total custódia do nosso pequeno. É necessário encarar as repercussões de suas decisões. Seus soluços se tornaram mais intensos enquanto ela se ajoelhava aos meus pés, segurando-os com ternura e pedindo com fervor uma nova oportunidade. Mas eu já havia tomado a minha decisão. Para o bem do meu filho e para preservar minha própria tranquilidade, eu precisava me afastar. Angela havia arrumado sua cama e, neste momento, encontrava-se sozinha nela, imersa em seus pensamentos. Eu me acomodei no canto do quarto naquele dia, com meu advogado ao meu lado, minhas mãos delicadamente segurando a borda da mesa de madeira que se estendia à minha frente. A atmosfera estava tensa e leve, com um toque de secura, enquanto Angela se acomodava diante de mim. Sua confiança inabalável havia-se fraturado. Ela exibia um brilho intenso, nervosismo à flor da pele e uma sensação de derrota profunda, segurando o tisão com a força de quem teme perder o último laço que a une ao que ama. O advogado de Angela defendeu com veemência que ela tinha todo o direito de partilhar a custódia do nosso filho. Eles a descreveram como uma mãe adorada que cometera um engano, mas que ainda possuía a capacidade de trazer um filho ao mundo. Pude perceber o olhar dela se distanciando de mim, como se estivesse aguardando um toque de compreensão. Porém, não havia nada. Não poderia ser diferente após tudo o que ela havia feito. Quando chegou a vez do meu advogado, ele fez uma pausa serena e apresentou a prova com a mais delicada atenção. As mensagens insinuantes, as imagens, as inverdades, tudo estava presente, evidente para todos na sala contemplarem. A expressão do advogado manteve-se serena, mas percebi um leve tremor em seu joelho quando a prova mais perturbadora foi revelada. As imagens e mensagens trocadas entre Angela e seu superior que vieram à tona. Era evidente que aquelas não eram atitudes condizentes com uma mãe responsável, e meu advogado conseguiu explicar ao advogando como as ações de Angela prejudicaram o bem-estar do nosso filho. Angela tentou se expressar em um momento delicado, sua voz carregada de emoção quando revelou que havia sido influenciada por seu chefe e não desejava que as coisas tivessem tomado proporções tão intensas. Contudo, suas solicitações cessaram. Até mesmo o seu advogado parecia perceber que a batalha estava se afastando deles, como um sussurro suave que se esvai. O advogado fixou seu olhar em mim, atravessando o espaço entre nós,
e em seguida voltou sua atenção para Angela. Este tribunal busca o que é mais benéfico para o filho, assegurando que o pai receba a custódia que representa a essência de sua conexão. As palavras cortaram como uma lâmina afiada. Angela esboçou um sorriso triste, ocultando seu rosto com as mãos, mas não houve explosão, nem drama, apenas uma defesa serena e dolorosa. Em primeiro lugar, nosso filho não conseguiu compreender totalmente o que se passara. As crianças são sensíveis, e rapidamente perceberam a tensão no ar. Eu precisava encontrar as palavras mais suaves para transmitir que a mamãe tomou decisões que, de certa forma, feriram nossa família. Seria mais reconfortante para todos se eles permanecessem ao meu lado por agora. Angela fez uma tentativa de se conectar com o nosso filho. Ela fez o convite, enviou mensagens e até procurou estar presente em ocasiões na escola, mas a distância que os separava aumentava a cada esforço. Porque a mamãe não está mais ao nosso lado. Certa noite, meu filho fez uma pergunta. A pureza que emanava de sua voz me tocou intensamente, mas minha sinceridade se manteve firme. Às vezes, as pessoas tomam decisões que ferem aqueles que têm em seus corações. Isso não quer dizer que ela não se preocupa com você, pelo contrário, neste momento, o que mais desejo é que você se sinta seguro e radiante. Nosso filho começou a se afastar da Angela, evitando qualquer conversa com ela. Quando Angela surgiu inesperadamente em um dos seus jogos de futebol, nosso filho se virou e correu em minha direção. Angela permaneceu parada, como que presa no tempo, com lágrimas deslizando suavemente por seu rosto enquanto observava de longe. Ela não fez esforço para se aproximar. Eu podia perceber a dor refletida em seu rosto a cada vez que ela tentava se encontrar, mas a ferida já havia sido aberta. Nosso filho experimentou uma mescla de sentimentos, sentido-se traído, confuso, mas ao mesmo tempo, cheio de uma alegria inesperada. Todos os sentimentos que uma mãe nunca deveria despertar em seu filho. E eu não consegui me convencer a sentir remorso por ela. Essa foi a consequência de suas escolhas, e eu não poderia blindá-la disso. Angela se viu só, profundamente sozinha, rodeada apenas pelas doces recordações do que havia amado e perdido. O lar, o percurso profissional, a imagem construída e agora a chegada do filho. Ela havia travado batalhas intensas com a vida, com sua família e com o futuro que sonhava, e, ao final, viu-se despojada de tudo. A vergonha pesava sobre eles como um manto, e Angela se viu envolta em uma solidão profunda. Ouvi por meio de amigos que ela havia se mudado para um apartamento ensolarado do outro lado da cidade. Não tinha nada a ver com o casamento que vivíamos juntos, era apenas um ambiente árido, com paredes desgastadas e detalhes danificados, sem a essência do nosso amor. Ela assumiu um trabalho como garçoneta em um aconchegante restaurante, apenas para garantir uma renda que atendesse suas necessidades. Angela, que em outro tempo se encantava com cenários sofisticados e férias requintadas, agora dedica seus dias a servir café e a cuidar da limpeza das mesas. Ela fez várias tentativas de se conectar comigo. Primeiro, ele começou a se comunicar por meio de chamadas e mensagens, desejando uma chance para se expressar e compartilhar seu lado da história. Depois, ela enviou mensagens pedindo desculpas, expressando o desejo de reencontrar nosso filho. Deixei de lado tudo ao meu redor. Eu ainda não me sentia preparado para permitir que alguém atravessasse o limiar da minha vida, especialmente após a confiança que um dia repousou sobre nós ter se esvaído. Minha maior prioridade era cercar meu filho de amor e segurança, afastando o tumulto que ela havia introduzido em nossas vidas. Do que eu poderia resgatar, Angela finalmente decidiu cessar suas tentativas de se aproximar. Era como se ela, por fim, tivesse se rendido à ideia de que era hora de encarar as repercussões de suas escolhas. Poucos meses depois, uma mensagem envolvente chegou até mim por e-mail. Estava visível em sua escrita, e eu podia perceber pelo ícone desfalcado que as lágrimas escorriam enquanto ela deixava suas emoções escaparem pelo papel. Na carta, Angela confessou cada um de seus sentimentos. Ela revelou que havia cometido o maior erro de sua vida ao se deixar seduzir pelas promessas infundadas de Paul. Ela compartilhou suas sensações ambivalentes, revelando como se sentiu tanto incomodada quanto especial ao receber a atenção dele. Contudo, percebeu que tudo se desfazia em um turbilhão quando ele começou a exercer controle sobre ela. Ela sentiu uma profunda tristeza por não ter partido quando teve a chance. Ela também se desculpou comigo e, mais importante, com o nosso pequeno. Ela reconheceu que havia agido de maneira egoísta e curiosa, sem pensar em como suas atitudes poderiam ferir aqueles que mais a amavam. As palavras dela carregavam um frio distante e um peso de culpa, mas chegaram quando o tempo já havia se esgotado. Angela concluiu a carta com um desejo profundo, deixando escapar a esperança de que, um dia, nosso filho pudesse encontrar em seu coração a capacidade de perdoá-la, mesmo que eu não conseguisse fazer o mesmo. Ela compartilhou que estava empenhada em se tornar uma versão aprimorada de si mesma e que dedicaria sua vida a criar laços, mesmo que nunca tivéssemos uma nova chance juntos. Ler a carta não aliviou a dor que eu sentia. Não apagou o que ela provocou ou alterou o fato de que nossas existências eram mais felizes sem sua presença. Contudo,
isso me fez compreender algo profundo. Angela estava finalmente começando a sentir a profundidade de suas decisões. Se ela poderia reerguer sua vida ou não já não era mais uma preocupação que me envolvesse. Meu propósito sempre foi cultivar um espaço acolhedor e sereno para o meu filho. Uma vida repleta de sinceridade e lealdade. Após a finalização do divórcio, minha vida se transformou em um entrelaçar de responsabilidades. Agora, eu era um pai dedicado, e cada instante do meu dia se iluminava em torno do meu pequeno filho. No início, havia um certo desconforto. Equilibrar o trabalho, as corridas escolares e o peso emocional do que aconteceu me deixou sentindo como se estivesse carregando o mundo em minhas pernas. Mas, com o passar do tempo, fui descobrindo um compasso. Meu filho, ao tocar seu coração, tornou tudo mais simples e belo. Despedir-me de Angela foi uma experiência delicada. Houve momentos em que uma onda de vergonha a envolveu em seus pensamentos. Eu optei por não permitir que a vergonha ditasse quem sou. Eu precisava me tornar uma referência para meu filho, alguém em quem ele pudesse se espelhar e encontrar inspiração. Eu não queria que ele crescesse acreditando que o amor era sinônimo de sofrimento ou que perdoar fosse um sinal de fragilidade. Eu desejava que ele enxergasse seu pai como alguém capaz de gerar tempestades de vida, mantendo-se firme e elevado. Eu imaginava que já havia visto de tudo quando a relação com a Angela começou a desmoronar, mas a essência humana tem maneiras de se revelar que eu nunca poderia ter antecipado. Não se limitou apenas a causar a humilhação pública da minha amada. Não, seu chefe, Paul, certamente iria assumir a responsabilidade por sua parte nessa situação complicada. Quando digo assumir, quero dizer que foi ele quem se viu em apuros. Tudo começou algumas semanas após as fotos e mensagens de Angela terem se espalhado de forma intensa e envolvente. A notícia havia se espalhado com a intensidade e a rapidez de um fogo ardente. A esposa de Paul não se sentia apenas feliz, havia um cansaço que a envolvia. Surpreendentemente, essa não foi a primeira conexão com Paul, mas foi, sem dúvida, a última. Ela soube aproveitar cada instante. Ela organizou suas coisas, levou os filhos e direcionou seu olhar para a nova etapa de sua vida, o divórcio, com uma determinação quase imediata. E ela não se contentou em parar por ali, fez com que todos ao seu redor descobrissem os motivos por trás de suas ações. Ela compartilhou seu desabafo online, revelando Paul como um traidor de coração. Mas ela não cessou com a exposição constrangedora diante dos outros. Ela seguiu em direção a Paul, onde seu coração se aperta um pouco mais, junto com sua bolsa. Ela ofereceu tudo de si, apoio incondicional para o filho, alimento e uma parte dos seus bens compartilhados. Paul, que um dia deslizou suavemente por uma vida repleta de perfeição, agora se via afundando em complicações legais e travando uma batalha para preservar seu lar. E se você acreditou que sua vida ideal tinha seus percalços, prepare-se para descobrir o que ocorreu no ambiente de trabalho. Após a investigação na oficina, Angela se sentia realizada com seu trabalho, mas Paul permanecia preso em suas amarras. Ele não era apenas um funcionário, mas ocupava uma posição de destaque, onde se esperava que mantivesse um certo nível de integridade. Em vez disso, ele transformou a sua presença em meio a um turbilhão de emoções e intrigas. Aquelas pessoas em posições mais elevadas em seu trabalho não conseguiam fazê-lo fraquejar. Em um curto espaço de 2 meses, Paul se viu em uma nova realidade ao ser desligado de seu trabalho. Seu refúgio encantado foi ofuscado por um pequeno alvoroço em um canto distante, onde poucos notaram sua presença. Eventualmente, a companhia concluiu que ele era mais um fardo do que um trunfo. Eles lhe ofereceram uma opção: aceitar em silêncio ou enfrentar uma humilhação diante de todos. Ele se entregou ao momento, com o cabelo solto entre as pernas, sem perspectivas de futuro profissional. Paul, o homem que acreditava poder conquistar tudo, desde minha esposa até sua posição e reputação, viu-se despojado de tudo o que possuía. É curioso como a vida se desenrola. Ele se esforçou para resgatar seu casamento, retratando Angela como a vilã da história, mas no final, sua esposa se distanciou dele. Ele se esforçou para salvaguardar seu trabalho, mas suas atitudes acabaram se revelando o que arruinou sua carreira. Não precisaria mover um só dedo para desmantelar Paul. Ele realizou tudo com suas próprias mãos. Não pude deixar de refletir sobre como a vida, às vezes, nos mostra lições de forma inesperada e intensa. Era o destino agindo em seu ritmo, e eu observava, como um mero espectador dessa dança fascinante. Às vezes, o universo encontra maneiras sutis de equilibrar as situações. A queda de Paul foi um testemunho eloquente disso.